E aí pessoal, tranquilo? Bem-vindo a mais uma palavra do Rodo aqui na net. Eu queria compartilhar nesse momento com você sobre um tema que se chama Ser Cheio do Espírito Santo. E eu queria falar então o que eu entendo que é ser cheio do Espírito Santo, com algumas bases bíblicas, e o que eu acredito que não é ser cheio do Espírito Santo. Bom, primeiro eu queria então que você abrisse sua Bíblia, se você quiser abrir aí, em Atos 2, que fala sobre quando os primeiros cristãos estavam juntos e eles começaram a orar. No versículo 4 fala, assim, ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. E no finalzinho do versículo 11, algumas pessoas que estavam por perto, que eram de outras regiões, falaram: e como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Então assim, depois você pega a Bíblia e dá uma lida para você entender o contexto do que estava acontecendo aqui. A palavra nos fala que a igreja começou a orar, eles estavam lá tendo um tempo com Deus, e o Espírito Santo encheu eles. E eles começaram a falar em línguas. E o pessoal que estava ao redor deles não era da mesma região, não era do mesmo povo. É como se hoje, por exemplo, eu falo português, você também fala português, a gente tivesse alguém perto de nós que só compreendesse japonês, outro alemão, outro francês, italiano e assim por diante. E de repente eu começasse a falar e outras pessoas começassem a entender na língua delas. E foi isso que aconteceu. Eles falam aqui assim, ó, e como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito. Então, das grandezas de Deus. Então eles começaram a ouvir sobre as grandezas de Deus na língua deles. Então a primeira coisa que eu acredito que seja ser cheio do Espírito Santo é eu falar sobre as grandezas de Deus de uma forma que as outras pessoas compreendam. Cada tribo, cada tipo de pessoa, cada etnia. Às vezes um rapper vai entender de uma forma diferente na linguagem dele, assim como um punk, assim como um cowboy, etc. Eu estou citando exemplos aqui assim, mas para você poder entender bem, de uma forma bem legal. Então eu acredito que uma coisa que não é ser cheio do Espírito Santo é quando eu quero falar alguma coisa de Deus para a pessoa, mas às vezes eu complico demais, eu trago de uma forma assim muito... Eu uso muito o evangeliquez, essa linguagem, e a pessoa não compreende. Então se eu estou falando e a pessoa não está compreendendo, tem alguma coisa errada aí. Talvez isso não está demonstrando que eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque o ser cheio do Espírito Santo, de acordo com essa passagem, é eu falar algo de Deus, sobre as grandezas de Deus, e a pessoa poder compreender. Tá? A outra passagem que eu queria usar é Atos 4, versículo 31. Fala assim, ó, quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Então aqui mostra outra passagem onde as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo. E o que elas fizeram? Começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Então ser cheio do Espírito Santo é você anunciar com coragem o Evangelho. Algo tão simples e que às vezes a gente complica tanto. Mas quando eu tenho coragem para anunciar, seja para quem for, sabe? Cara, isso demonstra que eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Agora, se eu sou uma pessoa covarde, que não tem assim essa intrepidez de poder chegar em alguém e ministrar, cara, tem alguma coisa errada também, entendeu? Então, de acordo com essa passagem, o ser cheio do Espírito Santo é anunciar o Evangelho com coragem. E a última passagem que eu queria pegar aqui, também está em Atos, capítulo 7, versículo 55. Fala assim, ó, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. E aí continua a história de Estevão, né? E se a gente continuar lendo, a gente vai ver que Estevão teve a mesma atitude de Jesus. Ele começou a ser apedrejado, mas os olhos dele estavam nos céus. E ele falou, perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então eu acredito que o terceiro aspecto de ser cheio do Espírito Santo é
eu manter os meus olhos firmes em Jesus, manter os meus olhos nos céus, nas coisas celestiais, não nessa terra. Por mais que as pessoas me machuquem, possam me apedrejar, sabe? Mas a coragem que eu tenho de perdoar e de amar as pessoas, que eu só posso conseguir isso quando eu olhar para o céu, sabe? Então, essas três coisas que eu queria trazer nessa palavra aqui para o seu coração, sobre ser cheio do Espírito Santo. Às vezes as pessoas acham que o ser cheio do Espírito Santo é só você começar a sapatear, você se prender dentro de quatro paredes, começar a orar em línguas e ter experiência e visão sobrenatural. Mas eu acredito que tipo assim, toda vez que alguém se fecha dentro de quatro paredes e não compartilha essas coisas com as pessoas, isso faz com que elas não estejam sendo cheias do Espírito Santo, compreende? Porque eu acredito que Deus, em momento algum, Ele quis fazer Ele quer tornar as pessoas egoístas, de que elas recebam as coisas dele e elas prendam isso só para elas mesmas, sabe? Então, toda vez que eu recebo algo e eu prendo isso para mim, provavelmente eu não estou sendo cheio do Espírito Santo, eu estou sendo vazio dele. Porque Jesus, ele se esvaziou de si mesmo e abençoou a vida de várias pessoas, sabe, através da atitude que ele teve e tal. Então, assim, tem uma outra frase que eu gosto bastante que fala que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa vazia de si mesma. Então, o que eu tô cheio hoje? Será que eu tô cheio dos meus conceitos, dos meus achismos, das minhas opiniões? Ou será que eu tô sendo um cara cheio de Deus mesmo, cheio do Espírito Santo, que tem anunciado corajosamente a palavra de Deus, que tem falado de uma forma que as pessoas compreendam a palavra e que tem mantido os meus olhos no céu? Então, assim, que fique esse desafio aí para você refletir, tá? Que Deus abençoe o seu coração e que a cada dia você possa conhecer mais o Senhor e fazer Ele conhecido, beleza? Eu acredito que Deus, Ele quer dar experiências sobrenaturais para você, com certeza, mas só que não é para você ficar só para você mesmo, beleza? Então, avalie aí nesse momento, para um pouquinho, se você tiver uns 5 minutos aí do seu dia, para um pouquinho e pensa, será que eu estou sendo uma pessoa cheia do Espírito Santo ou será que tem alguma coisa errada, tá? Então que Deus abençoe o seu coração e eu desafio você a anunciar com coragem a palavra de Deus, porque se o Espírito Santo está em você, cara, vamos que vamos. Para você também amar as pessoas, sabe, ao ponto de você olhar para os céus e perdoar e não manter os seus olhos nas coisas aqui dessa terra. E também para você, a última que eu falei, foi a primeira, esqueci. Falar das grandezas de Deus de uma forma que as pessoas compreendam, beleza? Então, é isso aí, a gente se vê na próxima aí e se joga em Deus, tá? Tchau.